Às 10 horas mais 5 minutos, de volta com o CBN Maceió, para a gente conversar um pouco mais sobre acolhimento, a gente conversar um pouco mais sobre conversar e ser ouvido, né? Para a gente conversar um pouco mais sobre esse autocuidado que a gente precisa. E o Instituto Amor 21 tem vagas gratuitas para mães que a gente considera mães atípicas, né? São mães de pessoas com deficiência, em atendimentos variados, e a gente vai conversar aqui com a diretora-presidente do Instituto Amor 21, Neila Sabino. Neila, é um prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço esse espaço, né, que está sendo aberto, porque é um projeto muito bacana, um projeto de empoderamento das mulheres, das mães atípicas, né, como eu, como tantas que precisam desse apoio, e é muito bom poder falar sobre isso. Porque a gente sempre pensa, né, na pessoa com deficiência, né? Olha, a criança, ou o adulto, ou o adolescente, ele em qualquer idade, com a deficiência que for, o Instituto Amor 21 é dedicado às pessoas com síndrome de Down, mas nós temos tantas outras deficiências, aí uma verdadeira explosão, né, de diagnósticos de pessoas que estão no espectro autista, os autistas por aí, mas para além das pessoas com deficiência, existem aqueles que estão dedicados a essas pessoas, e ninguém mais dedicado do que as mães, Neila. Exatamente. Infelizmente, é uma missão meio que invisível para a sociedade, né? A pessoa com deficiência tem melhorado muito a aceitação, o preconceito tem diminuído, mas a gente ainda sente muito estigma, tem muito capacitismo e tem aquele olhar ainda distante, né? E essas mães, elas têm uma carga muito grande, não só de cuidar dos filhos, mas de levar para terapia, de ir em busca de tratamentos quando é indicado, de ir em busca de cuidados extras que são necessários para a criança, para o adolescente, enfim. Porque são cuidados para a vida inteira, né? A gente sabe que uma pessoa com deficiência, ela não vai deixar de ser uma pessoa com deficiência. Provavelmente, essa deficiência, sendo leve ou não, vai perdurar pela vida inteira. E fica a cargo das mães, eu digo infelizmente, porque essa mãe também precisa de rede de apoio. E essa criança, no caso, se for criança, também precisa de rede de apoio. Não é só de uma mãe cuidando. O adulto cuidador é super importante, mas tem uma rede que tem que estar sustentando essa pessoa e essa mãe e essa família. Essa é uma rede que nem sempre, gente, está estendida. Essa que é a grande verdade. A dificuldade que se tem para as terapias iniciais e para as terapias de suporte, aquelas que vão perdurar por muito tempo, às vezes terapias das quais você não vai ter alta absolutamente nunca, porque sempre tem uma nova habilidade que você precisa de um pouco mais de atenção para que você desenvolva, e essa rede nem sempre está estendida, e as mães buscam essa extensão, e elas se machucam muito nesse período. É algo extenuante, é uma doação muito grande. Mas quem é que doa para as mães? Essa é uma preocupação, né, Neila? Ela precisa estar bem para poder ajudar. Precisa estar bem, né? Então, a gente sai um pouquinho do universo só da síndrome de Down, no caso do Amor 21, e amplia essa rede, porque esse olhar, na verdade, para essa mãe, porque, como você estava falando inicialmente, da pessoa com autismo, por exemplo, elas têm uma sobrecarga muito grande também. E o que a gente observa, a maioria dessas mães estão sozinhas, né? Mesmo que estejam casadas, elas são mães solos no cuidado com os filhos. E, infelizmente, as estatísticas não são legais, né? Porque, infelizmente, quando se tem um diagnóstico de uma pessoa com deficiência, 60% dos casamentos acabam, né? Então, quem fica, não fica bem acompanhando. São raros os pais, né, que a gente conhece, que acompanham, que levam para terapia, que faz o seu trabalho em casa também, que divide a tarefa com a mãe, né? Porque não é ajudar a mãe, mas é fazer a sua parte. Mas são poucos, né? No nosso universo, são 38%, né, que as estatísticas apontam de casais que se separam quando tem o diagnóstico da síndrome de Down. Quando a gente vai para as outras deficiências, chega até 60%. Então, é um número muito grande de pessoas abandonadas, né? Então, essa mulher, para cuidar desse filho, ela precisa estar bem. Como é que ela vai estar bem? Se nem recurso ela tem para isso, se não tem tempo, se ela sozinha para fazer
tudo isso. Então, foi pensando nesse contexto, né, que a gente imaginou um projeto que pudesse cuidar delas enquanto elas estão indo levar o filho para a terapia, por exemplo. Lá no Instituto Amor 21, a gente aproveita essas mães que estão levando a criança para fazer o seu acompanhamento terapêutico, e lá ela tem a oportunidade de iniciar o seu autocuidado com várias modalidades desse tipo de ação, né, do autocuidado. Olha, super importante. Como é que vocês intitulam essa ação? Bora se cuidar. É um nome bem convidativo. Bora se cuidar mesmo, que é preciso. Bom, como é que é essa abordagem? Antes da abordagem, eu queria saber como é que as mães chegam até essa oportunidade, que é uma oportunidade, gente, muito boa. Qual é o passo a passo que ela tem que fazer para chegar até o Bora Se Cuidar? As inscrições estão abertas, né? Não é só para a mãe que vai levar o filho para o Amor 21, tem muitas crianças que fazem lá terapia e já aproveitam lá. Nesse horário que está na terapia, como eu falei, a mãe já faz a sua aula de pilates, faz seu apoio psicológico, sua orientação parental. E aquelas que não utilizam o serviço do Amor 21, podem se inscrever, escolhe lá a hora que tiver ainda vaga, né, para poder ir participar desses serviços que são muito importantes e todos gratuitos. Então, esse projeto está aberto para a comunidade. Você que tem um filho com deficiência, seja ele de qual idade for, sentiu necessidade, gostaria muito de participar, entre em contato conosco, porque temos vagas, sim. E esse curso, aliás, não é... Eu lembrei do curso porque, além do autocuidado com práticas de atividade física, com apoio psicológico, a gente também vai ter um curso de empreendedorismo, que é a cereja do bolo disso aí, né? Porque a gente começa um movimento, essa mulher começa a fazer um movimento de retorno para ela mesma, para os sonhos, para o autocuidado, para a autoestima. E por que não começar a pensar em algo para gerar renda? Porque, infelizmente, muitas deixam de trabalhar para cuidar, se dedicar totalmente ao filho, à família. E como é que a gente faz para sobreviver, né? Então, a gente precisa fomentar novamente os sonhos que muitas vezes ficam adormecidos. E também é nesse projeto que a gente dá essa chance, né, de participar desse curso de empreendedorismo. Bem, para as mães que vão levar, né, os seus filhos lá no Instituto Amor 21, e daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre o próprio Instituto, mas enquanto ele está numa determinada terapia, a mãe está fazendo uma atividade. Antes, você ficava apenas esperando, ia fazer alguma outra coisa, depois retornava ao Instituto, mas o Bora Se Cuidar, o que é que ele propõe? Quais são os cursos, os atendimentos que estão disponíveis aí para as mães? Então, aula de Pilates, né? Então, você pode ir lá, se inscreve no Pilates, vai uma vez na semana. O Pilates, ele é solo, né? Aquele que não é na máquina, mas é com atividades bem direcionadas. São grupos de até 3 mães, tem alguns momentos que ainda está com o horário individual. Tem um apoio psicológico individual e em grupo também. Nós reunimos em grupo, em roda de conversa, porque também é importante ter essa troca, né, em grupo. Tem a orientação parental que eu faço, que é super importante também da gente ajustar a família, quem faz parte desse entorno, dessa mãe, dessa criança, para poder cada um fazer uma parte e aliviar um pouquinho nessa sobrecarga. Em breve teremos a atividade física, aula de dança já está acontecendo também, algumas outras terapias extra, tudo isso, né? E o curso de empreendedorismo. Então, são várias atividades dentro desse projeto. Vai ter culinária, é isso? Isso. Dentro desse curso, a gente começa a falar sobre a parte teórica, né? Do que é empreender, e aí tem várias oficinas que vão estar envolvidas nisso aí, né? Culinária, artesanato, trabalhos manuais. Então, tudo que é possível de gerar renda, a gente vai estar ofertando, né? Dentro desse curso de empreendedorismo, dentro desse projeto maravilhoso que é o Bora Se Cuidar. Olha, super legal, gente, porque em algum momento essa mãe vai voltar a sorrir. Você pode achar que é algo absurdo que eu estou falando aqui, mas elas estão numa tensão tão grande. Será que eu vou ter a terapia? Olha, eu tive que faltar hoje porque as chuvas acabaram com a mobilidade na cidade, que já é muito difícil. Sem ela, será que meu filho vai perder aí a vaga? E perder a vaga significa provavelmente não mais voltar, porque a gente tem centenas do lado de fora. Fazer essa mãe sorrir é um desafio, sim, mas ela vai sorrir, ela vai gostar de voltar a sorrir.
Então, isso acontece com qualquer mãe, né? Esse projeto, ele foi inspirado em mim também. Eu sofri com esse processo de adoecimento, com sobrecarga de trabalho e tantos afazeres. No ano 2017, o Instituto Amor 21 fez um grande projeto também, que foi um congresso gigantesco, porém, a gente ficou bem cansado e eu somatizei, né? Então, não tinha espaço do autocuidado. E acabei adoecendo. E foi aí que começou a plantar no coração o sentimento de que é preciso fazer alguma coisa para se cuidar. Então, se não tem tempo, tem que existir alguma alternativa. E para a mãe que leva a criança, que tem que cuidar da casa, tem que fazer todas as outras coisas que estão a cargo dela, que hora essa pessoa vai ter para cuidar de si? Não tem, não existe. Foi aí que a gente pensou, né? Começou a pensar, imaginar, tem 5 anos que a gente começa a sonhar com isso, que seria importante que tivesse já uma alternativa no local que ela faz a reabilitação. O Amor 21, o Instituto, nem existia ainda nessa época, mas a gente já começa a imaginar um cenário desse, né, que pudesse dar oportunidade para, já que eu estou levando a criança, passo lá 2 horas, 3 horas na terapia, por que não já ter nesse espaço um momento para mim cuidar? Por que não já participar ali desse apoio psicológico, que é muito importante? Essa sobrecarga mental, ela vai aparecer no físico. Não tem como a gente estar só falando, só que tem que respirar, tem que pensar em coisas boas. Não existe. A vida acontece no dia a dia. A gente pensa de acordo com de onde o pé pisa, né? Então, se o meu contexto está muito difícil, eu preciso ter alternativas. Eu preciso, sim, desse apoio psicológico, mas também preciso cuidar do meu corpo e preciso imaginar como é que eu posso mudar esse cenário. Então, essas mães passam por esses momentos todos e a gente precisa dar uma luz, né? Dar uma chance de respirar de verdade e de ver expectativa e de voltar a sorrir, como você acabou de falar. É verdade, gente. Olha, nessa situação toda, né, você dentro de uma terapia como Pilates, por exemplo, ou uma prática corporal qualquer, você já se desconecta, né, desse mundo tão difícil, tão intenso que é a vivência do dia a dia, da rotina de uma pessoa com deficiência, que não é fácil para ninguém, e só em você descolar, você já se reencontra. E nesse reencontro a gente espera que você se redescubra também, não é, Neila? E nesse redescobrir nasce aí uma nova mulher, uma nova mãe, ou você recupera a mãe e mulher que você já foi no passado. Exatamente. Acho que se renasce mesmo, né? Uma outra pessoa, porque não tem como a gente ser a mesma depois que tem filho, né? Então a família muda mesmo e a vida muda, e é importante, né, que a gente encontre esse lugar, né, para se estar, que seja um lugar confortável, um lugar de acolhimento não só da criança, mas dela mesmo, e de ver perspectiva no futuro, né? Porque o Amor 21 a gente trabalha desde cedo com acreditar na possibilidade, na potência que é uma pessoa que nasce com uma deficiência. Ela não está deixando de ter uma vida, ela vai ter uma vida diferente do que você imaginou, mas com todas as possibilidades, desde que você tenha alternativas. E como é que a gente tem alternativa? Indo para locais que nos ofertam o que a gente precisa, né? Eu costumo dizer que essas mulheres têm o maior problema delas, além de não ter a rede de apoio, não é o filho com deficiência. Os nossos filhos não são um problema. O problema é a gente não ter alternativas para cuidar deles, né? Quando a gente precisa de uma terapia e não tem vaga, como você falou, que tem fila de espera em toda instituição, nós temos lá uma fila de espera para algumas faixa etária, para algumas terapias. A gente sabe que é necessário ampliar serviços. Muitas precisam de tratamento e não conseguem, então isso é problema, mas a criança não. E a falta de rede de apoio é sim problema, e a gente está dando as mãos, né, para essa mulher encontrar alternativas para ela. Esse é um passo importante, e dentro desse projeto ela encontra outros que também serão possíveis de ela fazer, né, para que a vida possa melhorar e ficar mais leve. Olha, super importante. Vamos falar um pouquinho sobre o Instituto Amor 21, onde é que ele se encontra, como é que as pessoas entram em contato com ele, o que é que propõe o Instituto? Então, o Instituto Amor 21, ele nasce da necessidade de acolher as pessoas com síndrome de Down e suas famílias. A gente nunca trata só a pessoa com síndrome de Down, mas a gente se volta para a família. Hoje a gente está lá na Pitanguinha, Rua Coronel Francisco Silva, uma casa linda, acolhedora, maravilhosa, tem um jardim lindo para as crianças brincarem, tem salas recheadas de recursos terapêuticos para que a criança possa evoluir a cada dia. A gente tem muito orgulho de tudo que a gente faz. Então, a partir do nascimento da
criança teve diagnóstico, hoje a gente já começa a receber mulheres grávidas, né? Porque com essa ampliação do diagnóstico durante o pré-natal, esse cenário de só descobre quando nasce está mudando. Então, nós já temos recebido mulheres que estão esperando bebês com síndrome de Down, e a gente já começa a fazer essa conversa, ela já começa a frequentar o instituto, e para todas as faixas etárias, não tem limite de idade. Você que tem uma pessoa com síndrome de Down, que quer orientação, que precisa de apoio, vai lá. Então, a gente tem diversas modalidades desses serviços, tanto de estimulação para os bebês, quanto de apoio pedagógico para as crianças maiores, e também estimulação cognitiva para os jovens, socialização, aula de culinária, oficinas, tudo mais que a gente puder ofertar para que o cérebro continue a desenvolver, porque não dá para ficar parado. Nós temos quantas pessoas sendo atendidas hoje, mais ou menos, né? Todo dia entra um ou sai alguém. Diretamente, mais de 100 pessoas estão sendo assistidas no Instituto Diretamente. Diretamente, né? Isso tem um custo, né, Neila? Tem um custo, né? Tudo gratuito, mas para a gente é muito suado, né? A gente tem que correr atrás de projeto, de recurso, de doações. Então, o Instituto Amor 21, ele vive, o custeio ainda é muito caro para a gente praticamente sobrevive das doações, né? Pagar aluguel, a água, a luz, enfim, funcionário. E hoje a gente começa a ampliar serviços com alguns projetos que têm recursos, né? Vindo de emendas parlamentares, por exemplo, que é o que tem dado força para a gente crescer e ampliar com esses projetos. Mas a gente precisa de pessoas que acreditem, que se juntem a nós, fazendo doações também, que é super importante. Instituições que estão nos ouvindo, instituições privadas. Eu sou dono de uma determinada empresa, de uma escola, de uma panificação, enfim, de uma loja em algum departamento, e eu quero participar. Eu estou aqui acompanhando a entrevista da Neila Sabino, que é diretora-presidente do Instituto Amor 21, e eu quero participar, eu quero contribuir. O que é que eu devo fazer? Só vem, né? Então, você pode fazer uma visita diretamente a gente. A gente gosta de quando as pessoas vão visitar, porque quando você vê na TV, vê nas redes sociais, é bacana, se interessa, mas quando você olha, vê tudo que está acontecendo, é maravilhoso e as pessoas gostam do que vem, né? Mas se você está distante, não tem como fazer uma visita, pode entrar em contato conosco, né? Fazer a sua doação, a sua colaboração de alguma forma, porque é bem importante, tudo para a gente é muito bem-vindo, né? Então, tem alguns projetos que já estão estruturados, que também nos ajudam, né? Que é o da Nota Fiscal Cidadã, né? Alagoana, que a pessoa pode se inscrever, por exemplo, vai na Receita e se inscreve, e coloca o Instituto Amor 21 como instituição doadora. E aí, quando você faz uma compra, você coloca o seu CPF, e aí vem um recurso. A gente concorre, na verdade, a sorteios, né? A cada 3 meses também são recursos importantes. Tem um tampinha legal, né? Você pode também contribuir com o meio ambiente, recolhendo as tampinhas de garrafa PET, de outros recipientes, leva lá para a gente ou coloca em algum ponto de coleta. Também é uma forma, é pequeno o recurso que vem desse projeto, mas ele existe, é importante que a gente faça também essa contribuição para o meio ambiente. E a doação direta é o que tem mais nos sustentado de fato, né? Então, você que pode, né, que tem uma empresa, quer colaborar, como você falou, a gente está lá abertos, né, para receber qualquer tipo de ajuda. Olha, pessoas físicas também podem doar, viu, gente? E qualquer valor é sempre um valor muito bem-vindo. Afinal de contas, essas crianças e adolescentes, porque tem delas bem pequenininhas, né? Sim. Qual é o mais novo e qual é aquele que tem um pouquinho mais de idade por lá, Neila? O último que entrou lá estava com 45 dias e o mais velho está com quase 60, 57, 58 anos. 57, 58 anos. Mas imaginem que essas instituições poderiam estar aí no segmento público e etc. E a própria sociedade se organizando, ela termina dando uma contribuição muito mais efetiva. Por lá, para as pessoas com síndrome de Down, o Instituto é especializado nisso, há uma ideia muito clara de que a instituição não fica a dever absolutamente nada a nenhuma instituição privada, que mesmo não tenha fins lucrativos nesse segmento, mas que está associada aos convênios de Estado, município e etc., as pessoas que por lá frequentam, me parece que estão bem satisfeitas com o serviço que é colocado e com o carinho, né? E agora com o carinho ampliado, que a gente agora alcança as mães, Neila.
é super importante que você possa acessar as redes sociais, Instituto Amor 21, @ Instituto Amor 21 Oficial. Isso. @ Instituto Amor 21 Oficial, para que você possa acompanhar um pouco melhor tudo o que se passa por lá. Muito importante. Você que é mãe de pessoa com deficiência, procure, porque o Amor 21 tem vagas gratuitas para você que é mãe de uma pessoa com deficiência. Por lá tem pilates, por lá tem apoio psicológico, todos, absolutamente todos nós precisamos em algum momento de um acompanhamento psicológico, mas tem outros cursos e tem boas gargalhadas lá, porque não vai se falar só das coisas muito sérias, não. A gente vai lembrar de que tem muita coisa boa aí para a gente dar umas boas risadas. Exatamente. E é pelo contrário, a gente quando entra lá sente a leveza, né? E as pessoas costumam dizer isso, como aqui é bom, como aqui é leve, porque é isso, a gente tem que acreditar na vida, né? Não é porque a gente imagina que sai um pouquinho do planejado, porque ninguém planeja, né, ter um filho com deficiência, mas existe porque faz parte da humanidade, né? Então a gente não tem que questionar, nem ficar lamentando, nem saber os porquês, mas focar no resultado que a gente quer, né? Na resolução de uma coisa que a gente acha que é um problema. Não é um problema, volto a dizer, a criança nascer com a deficiência. É um problema a gente não ter o que fazer com isso. Então, lá a gente tem o que fazer, sim. E a gente abre perspectivas, a gente acredita, e eles vão evoluindo, e é maravilhoso. Assim, cada um no seu potencial, cada um com as suas dificuldades sendo superadas, né? E a mãe, agora, com essa oportunidade, eu acredito que é o grande pontapé que ela precisa, a criança precisa, na verdade, porque se a mãe não estiver bem, nada flui. Né? Se você quer ajudar o Instituto Amor 21, @Amor 21 Oficial nas redes sociais, você vai saber onde está localizado, está lá no bairro da Pitanguinha, viu, gente? Ali entrando quase em frente ali ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Está na faixa inversa, né, subindo em direção à parte alta da cidade. Você encontra também todas as condições de contato para que você possa fazer a sua doação, qualquer doação, 10, 100, 1.000, 2.000, 5.000, você pode doar quanto você quiser para o Instituto Amor 21. Você que é empresa pode se associar, quem sabe você não passa a ser um mantenedor, ajudando, adota a sala de fisioterapia, por exemplo, adote uma outra sala qualquer, da psicologia, da psicopedagogia, a da fonoaudiologia, adote um curso, olha, um curso de dança, eu quero aqui adotar o curso de musicalização, eu quero adotar um curso de culinária, olha, eu forneço alimentos, ajude no fornecimento dos alimentos, por exemplo, para as cestas básicas, que muitas vezes são necessárias, porque nós temos mães, famílias que não têm absolutamente o que comer, Neila. Isso é uma coisa que dói muito, mas é pura realidade. Verdade. É verdade. Teve época que a gente estava doando 50 cestas básicas mensais, né? E para famílias que muitas vezes não vão para a terapia porque não tem a passagem, né? E a gente sabe que isso é uma realidade. A gente não tem esse perfil de ser assistencialista, mas não tem como você não ajudar nesse sentido, né? Então a gente também faz essa parte que é muito importante, que não tem como a gente evoluir sem ter barriga cheia, né? Então é uma coisa que está ligada à outra. Muito bem. Neila, muito obrigado pela participação aqui no programa. Parabéns a todos que compõem o Instituto Amor 21. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Se você ouviu a gente, está cansada, está sobrecarregada, vem para cá que a gente tem como te ajudar. Olha, Neila Sabina, diretora, presidente do Instituto Amor 21, que tem vagas gratuitas para mães atípicas, as mães de pessoas com deficiência, em atendimentos como pilates, apoio psicológico, práticas corporais, cursos na área de empreendedorismo, e aí vem culinária, vem lettering, enfim, uma série de outras condições para você, tá certo? Vai lá, entra agora mesmo, @Instituto Amor 21 Oficial. Olha, lembrando aqui, aproveitando as mensagens daqueles que estão no Colégio Haroldo da Costa, é uma escola municipal, de que por lá não tem todos os auxiliares de sala, que são extremamente relevantes, importantes para o desenvolvimento dessas pessoas do ponto de vista pedagógico, dentro das salas de aula. Aliás, a sala de recursos especiais está sem a profissional.
A profissional se aposentou lá na Haroldo da Costa. Atenção, a João Henrique Caldas, prefeito da cidade de Maceió, né, tira aí uns trocadinhos aí da Beija-Flor e contrata aí um pessoal para atender as pessoas com deficiência no Haroldo da Costa, que eu acho que não é só lá não, viu? Tem gente em pé lá no Santos Dumont, porque não tem carteira, não tem, a prioridade inversa, né, meu camarada? Prioridade inversa.